gratidão a Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e declaramos, ó Pai, que esta palavra venha, Senhor amado, nos lavar, nos limpar, nos alertar, Senhor. Ó Deus, nos levar, Senhor amado, a uma posição, ó Deus, que o Senhor anseia, que o Senhor deseja que estejamos. Em nome de Jesus, estamos prontos, Senhor, para ouvir a Sua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, trabalhe em nossos corações. Obrigada, muito obrigada. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. E aí você vai também no versículo 22. Amém. Glória a Deus. Versículo 22, Marcos 11, 14. Amém. 14, 22 e 26 também. Mateus capítulo 13. Se você quiser anotar essas referências aí desta mensagem, você pode já anotar. Aproveita aí, ó, Mateus 13, 19, né? 19 em diante. Ezequiel 37, nós vamos ver já os versículos, né? Versículo 1 em diante. João capítulo 12, versículo 47 ao 48, tá bom? Pronto. São anotações, são textos que nós vamos ver nesta mensagem, tá bom, queridos? Olha só, Jesus passando nesta figueira, né? E a Bíblia diz que ele disse, nunca mais coma alguém fruto de ti, né? E a Bíblia diz que a figueira secou, né? Se você for ler aqui os textos, depois a figueira secou. No dia seguinte os discípulos passaram, né? E viram que a figueira estava seca. Inclusive os discípulos ficaram até admirados, né? E Senhor, não é que a figueira secou mesmo, né? E Jesus responde a eles no versículo 22. Jesus respondeu, disse-lhes, tende fé em Deus. Queridos, a fé é um fruto, né? Que vem para nós, amém? Que vai estar em nós, a partir do momento que a gente anda no Espírito. A partir do momento que a gente começa a desejar, a ter fome da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? E é frutos que Deus quer em nós, quer em mim, em você. Muitos pastores, muitos pregadores já ouvi pregando, né? E eu também já preguei várias vezes nesse texto, né? Enfatizando a fé, né? Que nós devemos ter fé. Mas é interessante que a Bíblia nos mostra, né? Que nós somos como uma árvore. Olha só, plantada junto ao ribeiro de águas. Toda pessoa que entrega sua vida para o Senhor Jesus e quer viver para Ele, amém? E anseia, e deseja viver para Ele, tem fome de viver para Deus, entendeu? A Bíblia diz que é considerada uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. A mesma árvore que na realidade somos galhos, né? Entendeu? Árvores, galhos, olha só. Plantados em Cristo, porque Cristo é a videira, nós somos os ramos. Amém? Por isso que a Bíblia diz plantado junto ao ribeiro de águas, porque o ribeiro de águas é Cristo. Amém? Dá o seu fruto na estação própria. E na realidade esse texto fala de frutos também. Amém? Muitas pessoas enfatizam só a fé, apenas a fé. Mas tem aqui duas questões para a gente enfatizar: a fé e os frutos. Amém? Primeiramente, ele começa com a nossa fé. Ele diz aqui, ó, e tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus
vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Você entende? Esse texto fala de duas coisas principais. Nós vamos falar de duas coisas principais nesse texto. Amém? Nós poderíamos ver muito mais coisas nesse texto, mas vamos ver duas coisas principais. A nossa fé, amém? A nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, amém? E o fato da gente, e que vai nos levar ao fato da gente dizer, vai nos levar, entendeu? A uma ordem de Deus para que a gente faça, a gente diga, a gente ponha em prática essa palavra, aquilo que a gente crê, amém? E a outra questão são os frutos. O primeiro fruto aqui é a fé, né? A gente ter a fé. A fé, ela vai resultar, olha só, no perdão, amém? Para que a gente perdoe aqueles que nos ofenderam, a gente precisa, né, ter a fé. A gente precisa acreditar, entendeu? Que Deus é que vai resolver as pendências, as questões que a gente não consegue resolver, quando alguém nos magoa, quando alguém nos trata mal, entendeu? Nós vamos precisar ter fé para a gente poder perdoar, porque uma coisa implica com outra, né? Olha só, é uma coisa implicando com outra. Para você poder orar, a Bíblia diz aqui no 25 e no 26, né? Para que nós possamos orar e declarar, nós temos que ter, né, a capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam. Amém? Porque se a gente não perdoar, nada será feito. A Bíblia diz aqui no versículo 26, né? Então você viu como uma coisa implica com a outra, né? Primeiro ele disse para que a gente tenha fé. Amém? Depois ele disse que se a gente dizer, amém? A gente colocar a fé em prática. Amém? Depois ele disse, se não duvidar no coração, outro fruto, amém? Que provém da fé, a confiança, o descansar, amém? Então nós precisamos acreditar, descansar. E tudo isso são frutos que ele quer achar em mim, em você. Quando ele disse que ele olhou para a figueira, por que olhar para a figueira e disse, por que ele olhou para a figueira e disse, nunca mais alguém coma fruto de ti? Porque não tinha fruto na figueira. Não tinha fruto na figueira. Uma árvore é viva. Uma árvore é viva, é um ser vivo, né? É algo vivo que Deus estabeleceu na terra. Amém? Uma árvore, uma planta, entendeu? É alguém vivo na terra, entendeu? E que produz. Então, todos nós que fomos chamados por Jesus, né? Estamos numa igreja local, né? E estamos em qualquer lugar também, porque você vai estar no seu trabalho, né? Muitos já foram para o seu trabalho, outros aqui irão, entendeu? Então você vai estar lá no local onde você trabalha, você vai estar no meio das pessoas, você vai se deparar com situações que Deus vai querer de você. Olha só, frutos. Ele vai querer de você a fé. E não no sentido de dizer só para beneficiar você e sua casa, né? Entendeu? Quando ele diz assim, mas se você tiver a fé para dizer a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, é dizer, é falar sobre as situações, sobre as lutas, sobre os problemas, não só os seus, né? Porque como a gente via na mensagem passada, né? O fogo que nos queima, né? Esse fogo que Jesus trouxe para nós quando você busca na presença do Espírito Santo e você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo não é só para adornar você, não é para enfeitar a gente. Esse fogo é para fazer com que você seja usado para outros, para abençoar outros. Amém? Porque se a gente pensa que o fogo de Deus sobre as nossas vidas é só para nos enfeitar, é só para nos adornar, então pode ter certeza que é um estrago, entendeu? Infelizmente, é um estrago.
Porque Deus, a Bíblia diz que Deus nos colocou na terra para nós dominar sobre a terra. Desde Gênesis, né, capítulo 1, ele diz: domine sobre toda a terra. Amém? Então, e quando ele te levantou em Cristo, ele te levantou para que você se tornasse a imagem de Cristo, a estatura de Cristo. Amém? Para que você vivesse a vida dele. A Bíblia diz que aquele que se alimenta dele, se alimenta de Cristo, viverá por ele. Então, quando a Bíblia diz viverá por ele, fará as mesmas obras que ele fez. Amém? E até maiores, que a própria palavra de Deus nos garante isso. Então Deus olha para mim e para você, como ele olhou para aquela figueira, ele quer olhar em mim e em você e achar frutos. E os frutos principais é desse tipo, é o fruto que a gente desfruta, né? Que a gente vive da palavra, entendeu? E leva a outros, amém? Com a capacidade de perdoar, né? Porque quando você perdoa alguém que te faz o mal, você pode ganhar aquela pessoa para Jesus, entendeu? Então, para você ver que uma coisa implica com a outra. E a gente quer ficar só com o 23, o versículo 23 aqui. Então eu vou dizer as minhas montanhas, eu vou dizer aos meus problemas, que bênção, eu vou chamar alguém para orar por mim. Eu conversava com a minha filha essa semana passada, acho que foi semana passada, conversava aqui de repente me levantou uma ira, né, dentro de mim, sabe aquela ira, aquela revolta, né? Diga assim, meu Deus, os líderes, muitos líderes do passado enganaram as pessoas. Enganaram muita gente, entendeu? Muita gente. Mas eu dizia assim, mas todos esses que enganaram vão pagar, mas vão pagar um preço muito alto, muito caro mesmo. Porque quantas pessoas elas se chegam nas igrejas, né, diante dos altares, e ali tá uma pregação de você crer em Jesus, que Jesus vai te abençoar, vai fazer até cair a pulga dos teus cachorros, entendeu? E aí as pessoas se acomodaram. Com o passar do tempo, os crentes foram se acomodando e eles iam para a igreja, e muitos hoje vão para a igreja só pensando em si. Só pensando em si. Tem igrejas que vai só um membro da família. Entendeu? A gente tem visto isso, mulheres que não ganham marido, não ganham família, não ganham filhos, mas quer orar. Vai lá com uma roupinha do filho para abençoar a pastora, porque eu quero que meu filho arrume um emprego. E quando a gente vai mexer lá no íntimo dessa pessoa, que a gente usa uma palavra, entendeu? Usa uma palavra, tipo, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 10, que quando Deus mandou os discípulos de casa em casa, ele disse assim, mas olha, roguem ao Senhor da seara, orem, peçam ao Senhor da seara, que envie ceifeiros, né, para a seara, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Pois é, queridos, quando eu prego, quando Deus me usa para pregar, para falar, olha, irmã, não busque bênção, só bênção para os seus filhos, um bom emprego, uma boa colocação neste mundo, nesta terra, para ele ganhar muito dinheiro. Não, irmã, busque a mais. Busque a mais. Tá, tudo bem, ele já está bem colocado, teu filho já está bem colocado, ganhando dinheiro, entendeu? Já tá bem sucedido financeiramente, tua casa já está bem sucedida financeiramente, mas faça da tua casa uma casa de missionários. Uma casa de grandes homens, grandes mulheres que vão pregar a palavra de Deus. Porque, irmãos, não é verdade? A própria palavra de Deus nos ensina. Jesus disse isso para os discípulos, rogue ao Senhor da seara. Então, só eu no evangelho, só eu pregando a palavra, é pouco. Não. E hoje eu ainda penso assim, meu Deus, eu deveria ter uns 10, 20 filhos. Eu faria deles, todos eles missionários, para espalhar sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Tá, mas eu não tive mais filhos, né, do meu ventre, mas eu tenho filhos das minhas entranhas, e vou orando, vou profetizando, e todos que eu vejo, se Deus, cheguei na casa de uma senhora, né, e aí eu olhei a criança dela, acho que deve ter uns 12 aninhos, né, eu falei assim, essa criança aqui é um grande missionário,
né? Ainda bem que a mãe concordou, né? Falou, desde o ventre, pastora, desde o ventre eu já profetizei, eu já declaro que meus filhos são missionários. São grandes homens usados por Deus. Eu falei, glória a Deus. É isso, irmãos. É isso, Deus está nos chamando para a gente fazer da nossa casa uma casa de missionários. O fogo que está sobre nossas vidas não é para adornar a gente, não é para enfeitar a gente, mas é para que a gente leve a outros. E esses são os frutos que Deus procura em nós. Quando ele falou isso para a figueira, ele queria mostrar isso para os discípulos. E você pode ver no texto. Primeira coisa que ele diz, tende fé em Deus, é um fruto que vem do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que ouve a palavra de Deus, olha só, é dessa palavra que vai produzir fé em nós. Ele diz na palavra dele em Romanos capítulo 10, versículo 17. Amém? Glória a Deus, essa palavra produz fé em nós e é fruto do Espírito. Por quê? Porque João 6, 63 diz que a palavra de Jesus, as palavras de Jesus são Espírito e são vida. Amém? São Espírito e vida. Então, frutos que vêm do Espírito. Amém? Fé. E a fé vai nos levar a uma capacidade de perdoar. Perdoar até mesmo nossos inimigos e até mesmo aqueles que nos ofendem, entendeu? Uma mulher dentro de casa, às vezes, o que tem acontecido, gente, o que tem acontecido dentro dos lares, até mesmo, eu tô falando lá de ímpio, não, eu tô falando lá de cristãos, de pessoas que se dizem cristãos, entendeu? A primeira ofensa do marido, a mulher já quer largar, já quer botar quer já tocar a trombeta lá fora, levar os podres, né, em vez de ir para a oração e buscar na presença de Deus e construir seu lar, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói o seu lar, entendeu? E não, a gente já quer correr e já falar no ouvido do ímpio, e o ímpio já vai dizer, não, separa, vai lá, entendeu? E já separa, já deixa. E o homem da mesma forma. Quantos homens cristãos, né, que se dizem cristãos, entendeu? Estão vivendo isso também, entendeu? Primeira luta, não, minha mulher não era essa que eu queria, então eu tô indo lá para o segundo, terceiro, quarto casamento. Então, gente, como isso tem acontecido no meio dos cristãos? Os filhos, não, abandonei, não quero mais nem saber desse filho, entendeu? E quantos filhos de cristãos presos hoje nas penitenciárias, infelizmente, entendeu? Quantos filhos de cristãos hoje sem Jesus? Por quê? Porque as mães viveram essa vida de buscar a bênção financeira, a bênção material, entendeu? Mas não buscar uma bênção espiritual de mudança, de transformação. E começa pelas nossas vidas, pelo nosso testemunho dentro da nossa casa. Amém? A renúncia diante do Pai. Amém? Diante do Espírito Santo. Buscando Ele em oração, buscando a palavra do Senhor, meditando nela, como a Bíblia diz, de dia e de noite, como Ele falou para Josué. Porque Ele garantiu, Deus garantiu que nós seremos bem-sucedidos. Amém? Então, fruto do Espírito Santo vem por ouvir da palavra de Deus. Amém? O fruto do Espírito Santo vem por meditar na palavra dia e noite. Nós seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e Ele garante que daremos o nosso fruto na estação própria. Na estação própria. Amém? Então, nesse texto aqui nos mostra que Deus, tudo que Deus faz, tudo que tem vida, Ele fez, Ele deu vida para que produza. E para nós, Ele disse em Gênesis capítulo 1, quando Ele fez o homem, Ele mandou que nós frutifiquemos, que nós multipliquemos este fruto. Glória a Deus. É para multiplicar a fé. Amém? É para multiplicar o perdão. É para multiplicar a confiança em Deus. E eu só multiplico a minha confiança em Deus. Vamos ver como a gente multiplica? Lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 16... Não, capítulo 5, versículo 16. Estou falando o contrário, né? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos ver como é que a gente multiplica a nossa fé, né? Como é que a gente multiplica? Andando no Espírito. Tá aqui, ó. Andai no Espírito e não satisfaça. Olha só.
Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para não perdoar, para não amar, entendeu? Para não levar a palavra, entendeu? Para não fazer o que Deus quer. E a Bíblia diz assim, ó, para que não façais o que quereis. Então, muitas pessoas, no fundo, elas querem fazer a vontade de Deus, mas não conseguem. Por que não conseguem? Aí nós vamos levar, eu vou voltar aqui ainda, tá? Aí nós vamos para Ezequiel capítulo 37. Pastor, o que tem Ezequiel 37 com essa mensagem? Tem tudo a ver, amém? Tudo a ver, olha, Ezequiel capítulo 37, agora eu vou ver o versículo certo aqui, entendeu? Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha aí. Deus manda que Ezequiel profetize, no versículo 1 em diante, sobre ossos secos, um vale de ossos secos. Ele foi levado, a Bíblia diz que veio sobre mim a mão do Senhor. Estou no 1. E o Senhor me levou em espírito. Você entende por que Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz andai no espírito, andai em espírito? Amém? Para que Deus possa te usar como ele usou Ezequiel. Amém? Para que ele possa te usar como ele usou Ezequiel. O Deus de Ezequiel é o Deus de hoje. É o meu Deus, é o teu Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Entendeu? Então, se eu não quero andar em espírito, eu vou viver na carne. Entendeu? Aí vai acontecer o quê? Aquilo que você vai ouvir de Deus, você vai bater o pé, você vai criticar, vai rejeitar. Vai dizer, pastor, mas não é bem assim. Pastor, mas eu já faço tudo isso. Sabe? Entendeu? Assim como existem os filhos, né? Os filhos naturais, os filhos do teu ventre, né? Que bate o pé e diz, só eu que a senhora manda. Eu lembro que quando eu era criança, eu dizia isso para minha mãe, lá criança. Graças a Deus que o Senhor me mostrou da palavra dele para que eu pudesse mudar, porque eu era rebelde. Entendeu? Já acho que com uns 6, 7 aninhos, quando eu já me entendi como gente, já era rebelde com a minha mãe. Minha mãe dizia assim, vem fazer isso aqui. E eu batia o pé e dizia, só eu que a senhora manda, a senhora não manda os outros, só eu. Olha só, que língua, né, gente? Entendeu? E você sabia que da mesma forma tem crentes assim? Dessa mesma forma, nós podemos agir dessa mesma forma? Tá agindo, né, dessa mesma forma? Só eu, Senhor, que o Senhor manda. Senhor, o Senhor está me exortando agora com a palavra. Você está entendendo? Gente, o que tem de crente assim? Vai embora de uma igreja, vai para outra. Entendeu? Por quê? Porque não quer ser exortado, não quer ser cuidado. Entendeu? Por quê? Porque é linguarudo. Meu Deus. Você está entendendo? Mas olha o que Deus quer fazer de mim, de você. Ele quer fazer de mim, de você, uma árvore que tem fruto. Que ele mesmo desfrute desse fruto. Meu Deus, Isaías 53, versículo 11 e 12, ele diz que ele quer desfrutar do trabalho penoso do Filho amado dele, Jesus Cristo. Ele quer fazer de mim, você, rei, sacerdócio real. Ele quer fazer de mim, você, da igreja dele, uma nação santa, um povo escolhido, exclusivo dele, que manifesta a glória dele. Então, se eu andar com uma árvore sem fruto, uma árvore rebelde, uma pessoa que não quer saber de andar no Espírito, para poder manifestar a glória dele, para ter uma boca profética, se eu andar contrário à vontade de Deus, se a minha vida for contrária à vontade de Deus, ele não vai achar fruto em mim, gente. Ele não vai achar fruto em você se você andar assim. Então ele está te chamando para você andar no Espírito. Olha o que Ezequiel diz. Veio sobre mim a mão do Senhor. E Ezequiel não vivia nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Porque os tempos que nós estamos vivendo hoje é o Espírito presente até a consumação dos séculos.
E aqui não, ele recebeu uma visitação do Espírito. Era um profeta chamado por Deus, usado por Deus, e ele vivia na visitação do Espírito. E nós não, nós vivemos na moradia do Espírito, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então ele diz aqui: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele teve uma visão, ossos sequíssimos. E agora no versículo 11 ele diz, quando Deus, ou seja, nos versículos anteriores, Deus manda que ele profetize. E para que venha vida sobre esses ossos, venha carne, venha pele, venha a vida do Espírito sobre esses ossos. E aí ele fala que, ele revela no versículo 11: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Deus diz na palavra dele que todos foram destituídos da glória de Deus, cortados da glória de Deus. E aí já imaginou os líderes, os pastores que pregam a palavra, só um evangelho que supre materialmente? Gente, Deus está chamando profetas que vão profetizar sobre um povo que secou-se os ossos. Quantas famílias, eu vejo mães sozinhas nas igrejas, sozinhas. Onde está a tua família? Ah, pastora, meu marido não quer nada com nada, ele não quer Jesus. Meus filhos não querem Jesus. E anos, gente, 30 anos de evangelho, aquela mãe sozinha, por quê? Entendeu? Então, infelizmente, muitos líderes nos tempos passados e até hoje, entendeu? Pregam um evangelho superficial. Um evangelho que não transforma, que não muda as pessoas, que não leva as pessoas a andar no Espírito. Entendeu? É muito triste isso, gente. É muito triste, mas é verdade, isso aqui é verdade. Entendeu? Não anda no Espírito. Como vai profetizar sobre a sua casa, que é vale de ossos secos? Quando Deus mandou Ezequiel profetizar, era Israel, era a casa de Israel, que estava nesse estado, como vale de ossos secos, entendeu? E que precisava de um profeta que andava no Espírito. Saiba, você é esse profeta de hoje. Deus te levantou para isso, para você não calar sua boca. Amém? Mas para você andar no Espírito, para que você profetize sobre sua casa. O primeiro campo missionário da gente é a nossa casa. Profetizar, né? Sobre um filho que está osso seco, entendeu? Está sem vida no Espírito, entendeu? Está como vale de ossos secos. E ele disse, estes são os filhos, são a casa de Israel, entendeu? Que eles dizem, os nossos ossos se secaram e perecem a nossa esperança, nós estamos cortados. Então, se eu busco a vitória material para o meu filho e esqueço do espiritual, esqueço do plano, do propósito que Deus tem para ele, entendeu? Para ela também, entendeu? Eu tenho 2 filhos. Se eu esqueço, irmãos, eu estou sendo negligente. Como profeta do Senhor. Deus levantou todos nós como profeta dele. Amém? Todo crente que Deus levanta, eu vou te provar isso. Eu vou te provar. Mateus capítulo 11, versículo 11 e 12. Deus diz que, no versículo 11 ele diz, a palavra de Deus diz, que de todos os profetas nascidos de mulher, apenas nascido de mulher, todos os profetas que ele levantou, não tem ninguém maior que João Batista. Mas no versículo 12 ele diz assim, aí ele continua, entendeu? Mas dos nascidos de Deus, os nascidos do reino, são maiores do que João Batista. Você é ou não é profeta? Amém? A Bíblia garante que você é profeta. Você é nação santa, você faz parte de uma nação santa, de um povo escolhido de Deus, para ser profeta dentro da sua casa, para ser profeta, não só nas questões materiais, nas questões físicas. Ah, pastor, eu oro e as pessoas ressuscitam.
Os mortos têm ressuscitado lá no hospital, lá nos leitos, entendeu? Pois é, mas existem ossos secos dentro da nossa casa. Dentro das casas. Então, queridos, com o passar do tempo, olha só, o povo foi ficando atrofiado. Hoje as igrejas, a maioria das igrejas, elas querem movimento. Movimento. Uma vez chegou uma pessoa na nossa igreja, entendeu? E que disse assim: pastora, eu venho de uma igreja muito grande, maior do que a sua aqui. Entendeu? E quando eu vi o pouco de pessoas, entendeu? Eu fiquei assustada. E, Senhor, o Senhor me mandou para cá mesmo. Você tá entendendo? Olha aí. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas. Aí ela dizendo assim, mas mas eu vi algo diferente dentro dessa igreja. Quando eu entrei, eu cheguei um pouco mais cedo e eles já estavam orando. E a pastora Raquel orou meia hora e eu pensei que ia terminar a oração. E quando pensou que não, ela prosseguiu. Pastora, 1 hora de oração. O que é isso? Nunca vi isso. Em todas as igrejas por onde já passei. 1 hora de oração. E olha, irmãos, que a gente acha pouco, hein? Aí ela disse assim, é aqui que eu quero ficar. Foi aqui que Deus me mandou e é aqui que eu vou ficar. Porque ela começou, aí ela orou, ela disse assim, eu comecei a orar, parecia que a minha oração não passava do teto. E eu comecei a sentir fadiga, mas eu vi que eu não tinha jeito, não tinha outro jeito de voltar atrás, de sair daqui, desse lugar, então eu continuei, e eu persisti. E o que aconteceu? Eu fui derramada no Espírito. Eu fui derramada. E eu cheguei à conclusão, pastora, que eu não quero sair daqui. E Deus me mandou para cá, para que eu fosse mudada. Para que Deus trabalhasse a minha vida. Gente, eu ouvi isto de uma pessoa que já passou por algumas igrejas. E isso me trouxe mais responsabilidade. Sabe o que quer dizer isso? Que eu não posso mais voltar atrás. Nós não podemos mais voltar atrás desse fogo, não. Temos que continuar com o fogo. Prosseguir, porque o fogo não é para nos adornar. Não é para nos enfeitar. O fogo é para que nós possamos atingir outros com este fogo. Amém? Glória a Deus. Então Deus está te chamando para ser esse profeta. Amém? Esse profeta que profetiza sobre o vale de ossos secos. E olha o que Deus diz na palavra dele, que o vale de ossos secos era a casa de Israel. Era todo este povo. Quem é o vale de ossos secos hoje? Que está perto de mim e de você. Talvez seja a tua igreja. A igreja onde você congrega. Talvez seja a igreja as igrejas que você conhece que estão assim. Talvez seja a casa da gente. Talvez seja lá no teu trabalho, onde você trabalha, as pessoas que estão ao teu redor. Vamos profetizar. E vamos tirar essas pessoas, né, da sequidão. E vamos levar elas a andar no Espírito. Sabe por quê, queridos? Vamos voltar lá em Gálatas capítulo 5. Olha o que diz. Porque a Bíblia diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, versículo 18. Porque se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a questão aqui não é dizer, agora eu vou deixar de cometer tudo isso. Não. A questão aqui é andar no Espírito, porque se nós andamos no Espírito, mais difícil vai ficar da gente cumprir os desejos da nossa carne. Vai ficar difícil. Quem anda no Espírito vai ficar difícil de aceitar os desejos da carne. Pode até desejar, mas não vai cumprir. Amém? Porque a Bíblia diz que você andar no Espírito, você não vai cumprir os desejos da sua carne. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só.
Amém? E contra estas coisas não há lei. Então a lei é: todo galho que está em mim e não dá fruto. Qual é a lei? Ele vem e corta, o Pai vem e corta. A lei está ainda em ativa. Amém? Está em ativa. Como assim, pastora? Vamos ver como a lei está em ativa? João capítulo 12. Porque Jesus não veio para abolir a lei, não. Ele veio para cumprir a lei. E olha o que é para mim e para você. João capítulo 12, versículo 47. Agora você vai em João. Amém? Então ele está te chamando para que você tenha fruto. Porque ele diz que todo galho que estiver nele não dá fruto, é cortado e é lançado fora. A Bíblia diz. Quando vai ser cortado? Gente, é muito forte isso aqui, ó. Capítulo 12. Amém? Capítulo 12. Versículo 47. A gente fica brincando, né, de ser crente. Muitos líderes ficam brincando. Não, eu tenho fulano porque me dá dízimo, me dá oferta, entendeu? Gente, Deus está chamando para um ajuste. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está às portas. Amém? E eu dizia mesmo, muitos líderes enganaram as pessoas, acostumaram as pessoas, entendeu? Nós vemos pessoas acostumadas, que não querem orar, batem o pé e sai batendo o pé mesmo, com dureza mesmo, porque não quer orar. Por quê? Porque foram acostumados assim, acostumados só buscar as bênçãos materiais, só buscar as bênçãos físicas, uma bencinha aqui, uma bencinha ali, entendeu? Mas não se deixaram ser acostumados a andar no Espírito. A andar no Espírito. Andar no Espírito requer tempo na presença de Deus. Andar no Espírito requer renúncia da nossa parte. Amém? Não é fácil, não. Entendeu? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Glória a Deus, aleluia. A melhor coisa é andar no Espírito. Isto sim é doce, mas não é duro, ou seja, mas é duro, não é fácil, não. Por isso que Jesus disse que o caminho para o céu é estreito, amém? A porta é estreita, o caminho do mundo é largo. João capítulo 12, olha só, versículo 47. Olha que eu vou te provar, hein? Como a Bíblia, esta é a lei do Senhor, esta é a lei do Senhor. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Jesus não veio para nos julgar, mas olha quem nos julga. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus quer te salvar. Quando ele diz assim, tem de fé em Deus, é a tua salvação. Amém? Quando ele diz assim, qualquer um que disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará isso, ele está te chamando para salvação. E a salvação, esse está no pacote, amém? Essa palavra está no pacote da salvação. Amém? Quando ele diz que nós perdoamos os nossos inimigos, olha aí, a nossa salvação. Amém? Ele não está nos julgando, ele está nos orientando o que fazer. E o que ele nos orienta o que fazer é o que é difícil para nós. Perdoar os inimigos? A coisa mais difícil. Entendeu? Mas o Espírito Santo te leva a saber perdoar. Amém? Ele vai te levar a conseguir perdoar. Amém? Glória a Deus. Ele vai. Por quê? Porque ele diz para você andar no Espírito. E vocês não vão cumprir o desejo da sua carne. Amém? Por quê? Porque os frutos do Espírito são outros. É amor, é fé, é longanimidade, é bondade, é fidelidade. Olha aí, é tudo contrário às obras da carne. Então ele está nos chamando não para nos julgar, ele está nos chamando para nos salvar deste mundo perverso. Então, se eu andar no raso e aceitar somente as palavras de quem quer me bajular, entendeu? Eu não vou andar no Espírito. Então, entre andar com os bajuladores, eu prefiro andar com o Espírito. Andar no Espírito, ande no Espírito. E você não vai cumprir os desejos da sua carne. Glória a Deus. E aí o versículo 48, ele diz, quem vai julgar? Olha só. Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, não, ou seja, já tem quem o julgue. Por que Jesus não veio para julgar? Porque já tem quem o julgue.
a palavra que tenho pregado. É muito forte, queridos. A palavra de Deus é que nos julga. Essa o há de julgar no último dia. Glória a Deus. Tremendo, né? Essa palavra. Fique com essa palavra. Tá bom? Mateus, só mais um versículo aqui, uns versículos, tá? Mateus capítulo 13. Vamos ser profeta do Senhor, profetizar sobre os vales de ossos secos. Onde estão os vales de ossos secos? Você vai encontrar durante o seu dia hoje. Vales de ossos secos. Entendeu? Quantas pessoas estão lá, a gente chama para orar, não, pastor, hoje chegou gente na minha casa, Senhor, eu não posso porque meu filho, eu não posso porque meu marido. Vale de ossos secos, irmãos. Seja profeta nessas vidas, para essas vidas, entendeu? Eu ouvi uma palavra que alguém dizia, Deus usou uma pessoa para dizer, olha, tem pessoas que deixaram de receber livramento porque você não falou. Eu falei, meu Deus, quem foi? Não quero ser assim. Porque você não falou, você tem medo. Por que você tem medo de falar? Falei, Senhor, não quero mais ser assim. Gente, eu fui para os pés do Senhor Jesus. E eu disse, Pai, não quero mais ser assim. Entendeu? Então eu quero falar assim. Mateus capítulo 13, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 13, 19. Seja profeta. Seja profeta, querido. Deus te levantou como profeta. Pastoras, nós temos pastoras aqui com a gente agora. Pastoras, Deus te levantou como profeta. Amém? Sobre as nações. E começa na nossa casa. Começa na nossa... Profetiza. Declare. Meu esposo hoje, ele é um pastor. Ele é um homem muito abençoado. Usado por Deus. Eu admiro. Eu sou das primeiras. Eu fico bem na primeira fila ali. Sentadinha bem na frente. Para me ouvir ele pregar. Entendeu? Para me ouvir ele pregar. Domingo mesmo, depois que ele pregou, eu disse, meu amor, você pregou tremendamente, ousadamente, entendeu? Tremendo, assim, tá igual uma metralhadora, sabe? Pregando, e as palavras vinham assim, entravam, assim, entrou dentro de mim, que eu convivo com ele, né? Entendeu? Imagina as pessoas que estão distantes, entendeu? Então, profetize, e aí você vai saber, eu profetizei. Quando eu profetizei, ele pulou longe. Quando nós nem sonhávamos ainda em ser pastores, eu nem imaginava e nem queria ser pastor, né? Pastora. E aí, mas eu dizia dentro da minha casa, eu tenho um pastor dentro da minha casa. Eu tenho um pastor dentro da minha casa. E ele dizia, imagina, eu não sou pastor, coisa nenhuma, Lé. Mas eu profetizei. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que tu tens o que tu vês e o que tu dizes. Sabe como? Marcos nós vimos aí, né? Marcos 11, ó. Você tem o que você diz, entendeu? Provérbios diz o quê? O homem, assim como o homem vê, da maneira como você se vê, assim você é. Amém? Glória a Deus. Da maneira que você vê seu filho, assim ele é. Principalmente você, mãe. Amém? Você, pai, também, né? Tem pais aqui também, né? Da maneira como você se vê, entendeu? Como você vê sua casa, como você vê seus filhos. E eu vejo mesmo, entendeu? Eu vejo até os filhos dos outros, né? E caso confusão também com os filhos, com as pessoas, porque eu vejo os filhos dos outros e eu digo assim, esse fulano de tal aqui vai ser o pastor, vai ser um grande homem de Deus usado nas mãos do Senhor. E se aquela mãe não quer, né? Aquela avó não quer, ela realmente vai gritar, vai espernear. Mas eu profetizo. Porque Deus mandou você profetizar. Deus mandou eu profetizar sobre o Vale de Ossos Secos. Vale de Ossos Secos é o mundo. Amém? É a casa. Muitas casas, muitas famílias estão como Vale de Ossos Secos. E Deus disse, quando ele mandou Ezequiel, ele disse para Ezequiel, é a casa de Israel. Então, voltando aqui em Mateus capítulo 13, versículo 19... Olha só, ele diz o quê? Todo aquele que ouve a palavra de Deus, porque todo aquele que ouve não compreende, não entende. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, até o que foi semeado ao pé do... Ou seja, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Entendeu? Então, a palavra de Deus ela tem que vir para os nossos corações e a gente precisa aceitar. Porque essa é a razão por que o inimigo arrebata. Quando a gente não aceita.
Entendeu? Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Você viu? Assim estão muitos crentes. Não tem raiz. Talvez não foram ensinados ou talvez negligenciaram. E Deus diz na palavra dele que meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Por quê? Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento. Então nós não podemos ser autoridades de Deus, levantados, entendeu? Sem o Espírito, porque a gente vai querer pregar aquilo que nos agrada e viver no acomodismo, entendeu? E nós vamos prejudicar outros que estão diante da gente, entendeu? Mas Deus nos chamou para a gente pregar a verdade, a palavra e viver primeiro ela, para que outros possam querer viver também, entendeu? E o que foi semeado, sim, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Nós estamos diante de pessoas que elas estão apegadas ao materialismo, diante de pessoas que elas estão apegadas ao seu sofrimento, entendeu? Então nós como líderes, como pastores, nós temos que ser usados por Deus, cheios do Espírito Santo, para que sejamos profetas sobre essas pessoas. Profetizemos e levemos elas a andar no Espírito também, como a gente anda. Amém? Glória a Deus. E mostrar para elas que o caminho é estreito. A cruz é pesada também. Amém? É um caminho de cruz, é um caminho estreito. O evangelho é um caminho estreito. Entendeu? O evangelho é um evangelho de cruz, que nós precisamos ir para os pés do Senhor Jesus, mas a cruz vai ficar mais leve quando nós andamos no Espírito. Sabe por que fica mais leve? Porque não é você que vai fazer. Amém? Não é você que vai cumprir, não é você que vai persuadir o coração das pessoas, não. É a palavra de Deus que sai da tua boca, cheia do Espírito. Amém? Aí ele diz assim, ó, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Deus. Amém? Que bênção, né? Gente, que palavra. Eu tenho certeza que essa palavra, ela impactou a tua vida, impactou o nosso ministério, nosso chamado. Amém? Nunca mais nós seremos os mesmos. E nós vamos estar atentos para isso. Para que a gente não esteja no altar, no púlpito, entendeu? Pensando só na gente. Não, entendeu? Nós fomos chamados para morrer. Amém? Morrer para si mesmo. Entendeu? Morrer para si mesmo, para que nós possamos ter vida em Cristo e viver por Ele. Viver por Ele. Amém? E levar outros a viverem por Ele também. Glória a Deus. Deus te chamou para isso. Deus me chamou para isso, para esse propósito. Amém? Nós somos profetas do Senhor. Profetize. Profetize sobre os vales de ossos secos. Amém? Não deixe as pessoas saírem enganadas, né? Saírem alheias daquilo que Deus quer para elas, entendeu? Só porque a gente não quer caçar confusão, o evangelho caça confusão também, viu? Porque os primeiros cristãos, imagina, foram para as arenas, por quê? Porque eles criam em Cristo, porque eles acreditavam, eles tinham uma fé extraordinária, entendeu? E eles foram jogados nas arenas de leões, né? E famintos, rasgados, foram jogados na fogueira, e a gente quer levar a palavra de Deus e não quer sofrer nada. Você tá entendendo? Sofre sim, queridos, sofre sim, mas leva a palavra da verdade, leva a palavra que muda, que transforma a vida das pessoas. Amém? Não vamos agir como muitos, entendeu? Que levaram uma palavra, um evangelho superficial, e hoje tá aí, ó, muitas pessoas mortas, ossos secos, sequíssimos. A casa do Senhor, entendeu? O povo do Senhor. Eu tiro por aqui, gente. Eu tiro por aqui. Nós temos pessoas, anos e anos convertidas, nunca ganharam família delas. E são as mais difíceis de ouvir o evangelho e aceitar e colocar em prática. São pessoas muito boas.
São pessoas amáveis, são pessoas que a gente ama, são pessoas muito queridas, mas a gente vê um bloqueio, uma dificuldade, entendeu? Uma dificuldade da pessoa se render, entendeu? Da pessoa se render, querer aceitar, entendeu? Nós chegamos aqui, a maioria das pessoas dentro dessa igreja não aceitaram o seminário Encontro com Deus. Muitos aceitaram, mas outros não. Entendeu? E aí o que aconteceu? Ficou um trabalho encroado. Por quê? Porque a maioria que estavam na liderança, já como diáconos, entendeu? Não queriam, rejeitaram, foram insubmissos, entendeu? A maioria, entendeu? E aqueles novos que chegaram foram também prejudicados justamente por essa razão, entendeu? Essa é uma das razões, porque isso é bíblico, está na Bíblia, entendeu? Porque a Bíblia diz lá que a igreja primitiva estava à frente, orava. Enquanto ela orava, os apóstolos pregavam e os milagres aconteciam. Então a igreja primitiva ela estava numa só fé, num só coração, entendeu? Numa só mesa, partiam um pão juntos, tinham um só coração, uma só fé. Olha, você vê que o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que é a descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode ver hoje nos altares, nem todos são cheios. Nos altares das igrejas. Nem todos são cheios. É assim, uns 3, 4, um gato pingado, né? Quando há um mover do Espírito dentro de uma igreja, nem todos são cheios do Espírito Santo. Nem todos. Por quê? Porque é uma igreja acostumada, entendeu? A viver no desleixo, entendeu? Uma igreja acostumada a viver só no bem bom para ela mesma, entendeu? Mas Deus não quer que essa igreja não. Deus não quer que a igreja seja assim. Amém? Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus quer uma igreja de profetas. Amém? Que começa profetizando dentro das suas próprias casas. Ei, Deus está te chamando, amém? Lá, comece hoje lá dentro da tua igreja. Amém? Lá dentro da igreja, onde você congrega, onde você está. Comece hoje. Começa por você. Deixa o Espírito Santo começar por você. Deixa o Espírito Santo começar por mim. Amém? Eu não desisto, não. Eu persisto, eu insisto. Entendeu? Hoje nós já vemos pessoas, nós já temos pessoas, né? Grupos de oração, pessoas que oram mesmo. Entendeu? Mas não foi fácil, queridos. Mas não foi fácil. Então, o segredo é persistir. Persistência, amém? Que nós sejamos aqueles da linha de frente. Oh, manai, que tu rebai. Si que dolou, manai. Porque o Senhor quer te usar. Andai, que tu ramahamahai. Dorai de candala manai. Tu és chamado, porque tu és chamada. Chamado para isto. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém. Glória a Deus.